Olá pessoal da internet, aqui é o Ulisses, mais uma vez trazendo um livro para você, que amanhã tem prova de literatura português, não deu tempo de ler, e hoje eu vou trazer o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Certo, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o autor. Lima Barreto, brasileiro, do Rio de Janeiro, mulato, filho de escravos. Lima Barreto sofreu muito preconceito por isso, certo? Então isso é uma coisa que transcendeu para a escrita dele. Ele traz aí no seu estilo uma escrita popular, uma escrita crítica, acentuada, que é para criticar mesmo, meter o pau nas coisas. Lembrando que o período dele é o quê? Começo de 1900, por aí. Então é uma escrita crítica, com contestação e indagação dos fatos. Certo? Segunda coisa que nós temos que analisar, o período. Lima Barreto é pré-modernista, de 1902 a 1922, essa escola literária, que vai começar com uma visão real dos fatos que vem desde o realismo, do naturalismo, uma crítica à sociedade burguesa, com a corrupção, o jogo de interesses e principalmente esse sincretismo de estilos. O pré-modernismo ele vai vir depois do naturalismo, depois do realismo, simbolismo e parnasianismo, ou seja, ele vai misturar tudo, entendeu? Então, o pré-modernismo é antes de você chegar no modernismo, mas tem uma mistura completa dos estilos ali, certo? A obra é uma obra sátira, é uma obra crítica que vai contar a vida do Policarpo Quaresma, certo? Policarpo Quaresma mora no Rio de Janeiro, ele é um funcionário público extremamente nacionalista, extremamente patriota. Para ele o Brasil tá lá em cima. Que época que a gente tá? A gente tá no início da República, Marechal Floriano Peixoto, ou seja, a República Brasileira acabou de começar, Proclamação da República em 1889, e aí o Lima Barreto ele vai mostrar como é que era, ele vai mostrar essa crítica aos primeiros anos da República. Ele era muito crítico com relação aos fatos, certo? Década de 1890, consolidação da República Brasileira. Aí nós temos o Policarpo Quaresma. Ele vai trazer pra gente esse sentimento nacionalista, esse sentimento patriota, em que o Lima Barreto, de um lado, ele vai criticar e de outro lado ele vai expor essas pessoas que vão estar sempre, não, o Brasil é sempre bom. Tudo bem que é uma visão positiva, mas ele não é muito bem compreendido, certo? O livro é conscientemente dividido em 3 partes. A primeira parte, ela vai expor Policarpo Quaresma, vai expor a Adelaide, que é a irmã dele, Ricardo, Coração dos Outros, que é o carinha que toca violão lá, que é amigo dele. E aí, o Policarpo, ele vai ser um cara que ele vai estudar demais. Tudo que ele tem que fazer, tudo que ele se propõe a fazer, ele vai lá e vai ler livro. Ele vai comprar livro, ele vai estudar, ou seja, se nessa primeira parte do livro ele está estudando o nacional, o brasileiro, está buscando as coisas nacionais, ele vai comprar diversos livros, vai ler vai adquirir muito conhecimento sobre o assunto, certo? E aí ele vai ver que o principal da cultura brasileira é o sentimento indígena, é o índio, os costumes das tribos, o Tupi-Guarani. E aí ele vai propor para o Congresso Nacional que o Tupi-Guarani seja substituído pelo português, né? Então, a gente está nesse começo de república. Na República Brasileira, assim que se instaurou, começaram a buscar os símbolos nacionais, porque uma pátria sem símbolos não é uma pátria. E aí, mas a gente tinha muita influência dos portugueses, né, que nos colonizaram. Então o Policarpo ele vai buscar esses símbolos nacionais e vai encontrar isso no indígena, no Tupi-Guarani. E aí é que ele sugere para alterar a língua. Aí você para e pensa, nossa, vamos falar Tupi-Guarani. O cara foi chamado de louco, foi internado no manicômio, ficou lá durante muito tempo. Essa parte no livro ocorre uma pequena brecha e já pula para quando ele tá saindo, mas ele é internado como louco. Um cara que sugere Tupi-Guarani, que fala os costumes dos índios, que vive como um índio, só que numa cidade, tudo bem, vive assim, entre aspas. Ele conhece muito sobre os índios e sugere uma coisa como essa. Para a sociedade da época, ele é um maluco, né? E aí, ele é internado em um sanatório, certo? A parte 2. Quando ele sai do manicômio, a afilhada dele sugere que ele compre um sítio. Esse é um antigo sonho dele, comprar um sítio e viver da terra, né? E aí ele compra um sítio numa cidade fictícia lá que o Lima Barreto inventou. O Policarpo compra o sítio e chama o sítio de Sossego.
certo? A ideia do Policarpo era que a terra brasileira tudo dá. Aqui no Brasil tudo vai dar certo, se eu plantar, jogar a semente, nasceu. Para ele era assim, é a melhor terra do mundo. E ele estuda mais uma vez, ele vai comprar livros, ele compra muito livro, gente, pra vocês terem noção, o cara, ele estuda demais, ele vai investir na produção, ele contrata um senhor lá para trabalhar com ele, e aí eles vão, todo dia de manhã ele acorda, vai trabalhar, só que o que acontece? Aparecem as formigas saúvas, ele vê que a terra não tem aquela qualidade que ele falava, não, tem. Ele é vencido pela política da pequena, aquela cidade pequena, em que todo mundo se conhece, os políticos chegam, você vai me apoiar ou não vai? Você vai apoiar tal candidato ou não vai? E aí ele é vencido por isso. Ele não consegue seguir adiante com esse sonho. E aí ele começa a ver, ele vai se desiludindo, ele começa a ver que a agricultura brasileira não é tudo isso. Ele começa a ver que o povo brasileiro mesmo não valoriza o seu nacional. E aí ele sente a falta do apoio do governo na agricultura, a situação dos sertanejos, dos caboclos que vivem lá jogados assim na terra, o governo não tá nem aí, ninguém tá nem aí, e aí ele começa a se sentir mal. Aí é que o que acontece? A parte 3, estoura a revolta da Armada. Muita gente que já estudou esse período da história República Velha vai saber do que eu tô falando. A revolta da Armada foi durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, em que setores da Marinha Brasileira se revoltaram contra o governo. Ou seja, pegaram os navios que a Marinha tinha, ficaram na Baía de Guanabara apontando os canhões para a cidade do Rio de Janeiro. E falando, ou o presidente Marechal Floriano Peixoto sai, ou a gente vai explodir o Rio de Janeiro. Essa é a revolta da Armada. No momento em que o Policarpo descobre que tem pessoas ameaçando a República Brasileira, ele já manda uma carta, sei lá o que ele manda, uma cartinha pro presidente, né, e fala, estou indo, é só me esperar que eu vou chegar aí. Na hora que ele chega, ele já se candidata como major e entra, e aí ele tem a guarnição dele. Só que acontece, ele vai caindo na real. Essa é uma parte muito triste do livro, é bem depressiva. Enquanto rola esse conflito da revolta da Armada e o Policarpo tá no meio, ele vai cair na real, vai percebendo que nem tudo é assim. Quando ele se encontra com o presidente Peixoto, ele tinha escrito uma carta e falando todos os problemas por que ele passou. Não, tem que investir mais na agricultura, tem que ajudar mais o sertanejo, tem que ajudar o caboclo. O Marechal não tá nem aí. Ele finge que lê a carta dele e fala, legal, hein? Senta aí, Cláudia. Entendeu? Ele não tá nem aí. E aí o Floriano... E aí o Quaresma, ele vai se sentindo pra baixo. Vai ficando mal, vai ficando pra baixo. E aí é que esse tom da terceira parte do livro é que ele vai percebendo tudo. E aí ele vai de encontro para ajudar a República e entra no conflito. Durante o conflito, ele vai percebendo tudo o que está acontecendo de errado. Na política, na agricultura, na sociedade, dentro do próprio exército que ele participa, a corrupção. Uma das coisas mais importantes que Lima Barreto traz é a corrupção, gente. Ele vai trazer generais, majores, grandes homens do exército que se sentem os fodões, só que nunca participaram de uma batalha. São títulos vazios. E o Lima Barreto mete o pau neles, critica mesmo. Ou seja, é um livro completamente crítico. Certo. O Policarpo vai lá, vai escrever uma carta contando tudo, vai mandar para o presidente, Floriano Peixoto. O presidente vai ler, vai ver que o governo dele realmente está uma bosta. Ele não gostou da carta, porque o cara critica demais. Ele quer ajudar. O sentimento do Policarpo é assim, eu quero ajudar meu país. Só que o cara vai lá, o que acontece? Condenado à morte. Floriano Peixoto fala que ele é um traidor, ele merece morrer porque ele não acredita no Brasil, sendo que na realidade ele só estava denunciando todos os problemas, certo? É um revolucionário que não é ouvido, é um revolucionário que é metido pro canto, jogado pra lá, ninguém presta atenção nele, sendo que é um cara que poderia mudar o país, poderia ajudar realmente a mudar as coisas. E aí ele é jogado de lado, certo? Esse é o triste fim, né? Ele é condenado à morte. E aí a gente percebe que se a gente trazer para o contexto atual, são críticas então que vêm lá de 1900 e alguma coisa até hoje, a corrupção, todos esses problemas. E aí você acha que não tem muito Policarpo aí que está denunciando, que está mostrando os problemas, querendo ajudar o país e que é deixado de lado, que a gente fala, esse cara é um louco, esse cara foi isso que aconteceu com o Policarpo, certo? Então, uma coisa para você colocar lá na sua prova. São críticas completamente atuais, são críticas que persistem nos dias de hoje, certo? Então o livro é extremamente crítico.
certo? Bom, era isso que eu tinha pra falar. Qualquer coisa deixe nos comentários, me procurem aí que eu vou estar respondendo mais alguma coisa. Então é lembrar, Lima Barreto, extremamente crítico, pré-modernismo, livro é dividido em 3 partes, na cidade, no sítio e na revolta. E é isso, é uma denúncia da situação que estava o Brasil, certo? Primeira coisa que eu queria fazer aqui nesse finalzinho de vídeo, agradecer todos esses views que eu tive nos outros vídeos. Para você que está assistindo agora, procurar, se inscrever aí no canal, dar um like, compartilhar com os amigos, porque se você está vendo, seu amigo pode estar precisando para a mesma prova. Se inscreve aí, eu vou estar lançando mais vídeos, você vai estar atualizado, vai estar sabendo de tudo, certo? Acompanhe, obrigado, valeu galera, até mais!